Boa tarde, eu sou a Márcia Batista de Oliveira, eu sou coordenadora do projeto Bibliotecas Escolares Palavras Andantes e acredito muito mesmo na leitura e na contação de história para a formação do leitor. Então eu acredito que os pais deviam lançar muito mão desse recurso para uma melhor educação e até para a proximidade das crianças. Quem quer contar uma boa história precisa alguns requisitos básicos. Primeiramente, se apaixonar pela história. O contador tem que gostar da história para que os seus olhos brilhem e ele consiga passar bem para a criança. Além de tudo, ler essa história inúmeras vezes, de modo que ele possa se vestir primeiramente das histórias, pensar na pontuação, no ritmo, num outro momento, senta e conta. Questão do adereço? Talvez, porque tem história que necessita de um adereço, um colar diferente, um chapéu para marcar o início ou o final da história, mas não é tão necessário. O importante é a história em si. Cada história vai pedir um recurso. E as vozes? Tem gente que fala, Márcia, talvez eu não vá contar porque eu não sei fazer vozes. Não é tão importante. Importante é o contador passar a sua verdade. Se ele quiser elaborar um tipo de voz diferenciada para imitar o lobo ou a Chapeuzinho, se ele for apelar pelos clássicos, é interessante, mas não é o mais necessário. O mais necessário é conhecer bem a história e também saber o tipo de público. Se for o próprio filho, vai conhecer muito bem a quem ele vai querer agradar. Eu, quando pequena, era uma menina prestimosa daqueles tempos. E minha prima me chamou para fazer uma cocada. O coco era gordo, carnudo, branco. Na certa, daria um doce maravilhoso. Eu comecei a ralar o coco, ajudar minha prima. Fiquei na beirada do fogo, mexendo. Aquela cocada que saiu espumante, estava moreninha, atravessadinha de pau de canela aqui e ali. E eu, como menina daquela época, imaginava que a minha prima ia me dar 1, 2, 3, 4, 5 cocadas. Na hora que terminou de fazer os doces, ela jogou sobre o mármore na mesa, cortou em losangos e atravessou tudo com a canela. Ficaram lindos aqueles doces. Ela colocou numa terrina e colocou lá no alto para que a criança não visse. Aí, me deu 2 cocadas. 2 cocadas para mim. Eu queria muito mais. De um dia, eu passava e ficava olhando aquela terrina. À noite, cocadas faziam piruetas na minha cabeça. E eu sonhava com aquelas cocadas dia e noite. Uma semana, chegou mais visitas na casa e nós tínhamos que fazer muito mais vasilhas precisava. Minha prima foi lá, tirou aquela terrina de cima da mesa, colocou de cima do armário, colocou em cima da mesa e deu um gritinho. Ih! Que aconteceu? Olhei, estava em cima das cocadas uma película fina e macia. Ela havia embolorado. Sob o meu olhar estarrecido, minha prima pegou aquela terrina, espalhou num papel pardo e jogou todas as cocadas. E aí foi até a janela e gritou: trovador, trovador! E lá vem vindo o trovador, um perdigueiro do meu tio, muito gordo, nutrido.
foi lá, lambeu aqui e ali aquelas cocadas. Eu, até hoje, guardo uma tristeza e uma revolta imensa de não ter ido ali e disputado com o trovador aquelas cocadas. Cora Coralina. Fim.